Seja muito bem-vindo ao canal Sagaz Oficial. Aqui você vai ter uma opinião sagaz sobre todas as situações das quais você pode passar. E para isso eu criei o Papo Sagaz, que é uma forma de ilustrar como você pode evitar de entrar em situações adversas, situações que podem te trazer humilhação, que podem te diminuir, que podem fazer você ficar no prejuízo na sua vida. E o vídeo de hoje faz parte de uma playlist chamada Viralatismo. Por que isso? Porque eu estou mostrando como brasileiros estão sendo muito maltratados no exterior. E eu explico por quê. Tem muito brasileiro que está indo para o exterior sem qualificação, sem falar a língua e sem ter sido requisitado. O que é isso? Sem nenhuma promessa de estágio ou de emprego. Então, nessa playlist, eu estou mostrando brasileiros ao longo do mundo que estão passando os piores perrengues que você pode imaginar. E aqui, nesses vídeos, você tem muito a aprender para não entrar nesse tipo de furada, para não embarcar num sonho sendo arrogante. Você tem que embarcar nos seus sonhos sendo confiante. E se você assistir a minha playlist, você vai aprender como ser confiante e não arrogante. Mas antes de entrarmos no vídeo, eu peço que você considere se inscrever aqui no canal. Deixa o like agora, porque se chegar no final você esquecer, aí fica ruim pra mim. A plataforma não vai entender que você achou o vídeo importante e relevante. A plataforma vai deixar pra lá. Então você já deixa o like agora, que quando chegar no final, se você não gostar do vídeo, não tem problema nenhum. Você vai lá e tira o like. E como essa playlist é sobre o viralatismo, eu peço que você compartilhe com aquele seu amigo que não vê nada de bom no Brasil. Para ele tudo de bom tá lá fora, mas ele não tem qualificação, ele não fala a língua e ele não foi requisitado em lugar nenhum. Tá só querendo um atalho fácil. Por quê? Porque ele não quer ter esforço nenhum para ter poder aquisitivo. Compartilha com ele, para você mostrar para ele que ele está embarcando numa furada. Até porque não basta ser melhor, tem que ser sagaz. Segurança, emprego, bons salários e qualidade de vida. Durante décadas, essa combinação atraiu milhões de pessoas ao Canadá, Quem não vai querer? Muitos brasileiros. E o país passou a ser visto como uma espécie de paraíso migratório. Mas isso mudou. Um pico na entrada de imigrantes mobilizou a opinião pública e fez parte da população local associar a alta na imigração a problemas como inflação, falta de moradia e a sobrecarga nos serviços públicos. O tema movimentou campanhas eleitorais e pressionou o governo. E o resultado é que as portas que antes estavam relativamente abertas para os imigrantes começaram a se fechar. Mas desde quando? O sonho canadense também virou um tormento por causa de toda essa situação da imigração. A incerteza acaba virando um tormento. Ou não, né? Has always been by far. Segundo vários estudos, o Canadá foi de longe a sociedade mais aberta a imigrantes. Mas não tenho certeza quanto a isso hoje, porque algo mudou. Meu nome é Leandro Prazeres. Eu sou enviado da BBC News Brasil a Calgary, no Canadá, e neste vídeo a gente vai responder a uma pergunta que milhares de pessoas estão se fazendo neste momento. Afinal, o sonho canadense acabou? Quando que acabou? Essa eu quero saber. Que é uma brasileira de Minas Gerais e que mora aqui no Canadá há pouco mais de 3 anos. Desde novinha, sempre pesquisei como vir pra cá, sempre falava com seus pais que eu queria... deixa eu ir pra Toronto, deixa eu ir conhecer o Canadá. A Caroline realizou esse conhecer desejo uma coisa, e você veio pode ir para o como Canadá turista. com visto para jovens profissionais com a meta de constituir uma vida no país e conquistar a tão sonhada residência permanente. E isso parecia relativamente simples. Então ela não queria conhecer, ela queria sair daqui e morar lá. É diferente. Você pode conhecer o mundo todo, tendo como base o seu país natal. É óbvio, é só você falar o inglês, entendeu? Fala o inglês, bota um dinheirinho no bolso, você conhece o mundo todo. Agora, se mudar, construir uma nova vida é outro papo, é outra conversa. Dentro de um sistema de vistos que eu vou detalhar já já, mas no meio do caminho a política mudou. E agora a Caroline está num limbo. No meio do caminho, E nem mesmo se receberá o seu visto.
Para a história da Caroline fazer sentido, a gente precisa voltar no tempo, entender o vai e vem na política migratória canadense e também a antiga relação do Canadá com a imigração. Quero saber quando? Essa antiga colônia britânica era inicialmente habitada por centenas de comunidades de povos originários. O Canadá recebeu ao longo dos séculos imigrantes e colonizadores vindos do Reino Unido e da França. A partir dos séculos 18 e 19, começaram a chegar levas de americanos refugiados da Guerra da Independência e também migrantes de diversos países europeus. Inclusive, para quem não sabe, no Canadá se fala tanto inglês quanto francês. O país é hoje o segundo maior do mundo em extensão territorial e em vários momentos da história precisou de gente para ocupar esse vasto território, para trabalhar em áreas como agricultura, mineração e, mais recentemente, o petróleo. E outra coisa também, tem muita gente no Canadá, mas eles estão concentrados perto da costa, porque o restante é muito insalubre, o restante do país ele é muito complicado de se morar, entendeu? Então as pessoas, elas moram perto da costa. Tá pensando que só porque o país é grande, mas não tem como morar, entendeu? Tem que morar todo mundo junto ali, perto de algum local que seja habitável. O resultado é que faz séculos que a imigração é parte integral do Canadá. Por exemplo, a Lei de Imigração, nos anos 1800, que definiu o país como uma sociedade de imigração. Isso virou parte da identidade do Canadá. Porque eles tinham Embora essa identidade tenha sido construída também com capítulos polêmicos. Aumentar a economia, né? Heading for Montreal, 40 British immigrants travel in style as they take their first look at Canada. Before 1967, Antes de 1967, pessoas não brancas e não europeias eram desencorajadas a vir para o Canadá. E havia muitos chineses trabalhando aqui nos anos 1910, 1920. Mas eles eram desencorajados a obter o visto de permanência. Ué? Então o Canadá também teve eras mais obscuras. Mas posso dizer que o Canadá foi o primeiro país a iniciar esse multiculturalismo. É a ideia de que devemos respeitar e promover culturas. promote their culture. Isso é importante Durante mesmo. quase 100 anos, Principalmente para a o economia. Canadá tentou atrair imigrantes majoritariamente brancos e europeus para aumentar a sua população. Pra tu ver. Mas a partir do final dos anos 60, essa história começou a mudar. O país trocou o sistema imigratório baseado nas origens dos imigrantes por um sistema de pontos. Neste novo esquema, o potencial imigrante passava a ser avaliado de acordo com critérios como qualificação profissional, perspectiva de conseguir emprego e quais idiomas eles falavam. Quanto mais pontos... O que eu tenho falado em todos os vídeos dessa playlist Vira-Latismo? Viu o que eles falaram ali? Qualificação, falar a língua, emprego. O que eu tenho falado esse tempo todo aí? Acabou de falar, e eu nem tinha visto esse vídeo aí não, hein? Acabou de falar exatamente o que eu falo sempre pra você. Você quer emigrar para outro país? Vai, meu amigo, vai tranquilo. Mas tenha qualificação, uma profissão, engenheiro, médico, advogado, professor de jiu-jitsu, não sei, alguma coisa assim. Fale a língua, por favor, fale a língua. Não chega lá falando um português rastaquara, não, entendeu? Pelo amor de Deus, fala a língua deles lá, aprende inglês é tão fácil, é tão simples aprender inglês, você pode aprender em casa se você quiser. E principalmente, procure tentar um emprego antes de ir para lá. Tem um monte de programa aí que você pode conseguir. Eu conheço um rapaz que largou um emprego público federal para poder migrar para o Canadá. Olha só, não sei como ele está hoje, não era meu amigo, eu tinha acabado de chegar e ele estava saindo, porque conseguiu, nessa metodologia de pontos, migrar para o Canadá. Provavelmente ele tinha uma qualificação, com certeza falava a língua, entendeu? E provavelmente ele conseguiu algum estágio lá. É uma situação, ele largou aqui para poder ir para lá, não sei como está hoje. Mas assim, é diferente quando você vai com essas coisas arraigadas na sua personalidade, entendeu? Pô, você falando um inglês bacana, eu não falo inglês assim super fluente, porque eu não penso em migrar para lugar nenhum, eu quero morar aqui no Brasil pro resto da minha vida, entendeu? Mas assim, eu me viro bastante, já viajei para vários lugares do mundo e tudo mais, e todos os lugares falam um inglês assim
relativamente bom, entendeu? Então eu me viro, eu falo meu inglês lá e tal, alguma coisa não sai como esperado, mas eu falo, entendeu? Agora, eu não tenho pretensão nenhuma de sair do Brasil. Olha o que acabou de ser dito no vídeo. Só ratifica aquilo que eu tenho dito em todos os vídeos da playlist. Qualificação, falar a língua e ter sido requisitado, ter uma promessa de emprego. Os maiores eram as chances de obter o direito de imigrar. Outra estratégia Acho que até hoje é assim. País foi incentivar a entrada de estudantes estrangeiros com a promessa de um possível visto de permanência. Bom, visto a de permanência sem emprego? A imigração chegou ao auge durante o governo do premier liberal Justin Trudeau. Em 2017, ele foi às redes sociais dizer que as pessoas perseguidas ou ameaçadas por guerras e extremismo eram bem-vindas no Canadá. E isso aconteceu numa época em que lugares como os Estados Unidos e a Europa já aumentavam o controle nas fronteiras e a rejeição a imigrantes. Eita. Depois da pandemia de Covid-19, o governo aumentou os incentivos à imigração para compensar a escassez de mão de obra nesse período. E quando a Rússia invadiu a Ucrânia, em 2022, o Canadá se colocou à disposição para receber refugiados ucranianos. Aí é mole, né? Política existia também uma necessidade econômica. Até eu, pô. Com uma baixa taxa de natalidade e uma população que estava envelhecendo, o país viu na imigração... Refugiado africano não quer não? Refugiado de países pobres não quer não? Ah, né? O da ucraniano não quer, né? Assim é fácil. Não vou falar nada não. Deixa eu quieto aqui. Vou só observar. Uma forma de atrair trabalhadores para áreas como os serviços, cuidados de saúde e agricultura. E assim manter a sua economia aquecida. Falei? O resultado dessa abertura toda se reflete nos números. Entre 2015 e 2024, a população do Canadá saltou de 35 milhões para 41 milhões. Entre 2015 e 2024, o país emitiu 3,6 milhões de vistos de residência permanente. Então Os foi três nessa países que meu conhecido mais enviaram foi. imigrantes para o Canadá no período foram Índia, Filipinas e China. E segundo o Itamaraty, 143 mil brasileiros moram hoje em terras canadenses. Em 2022, quase 1 em cada 4 habitantes havia chegado ao Canadá como imigrante. É a porcentagem mais alta entre os países que compõem o G7. 25%, Só que logo vieram também os contratempos. Foi um período em que o custo da habitação disparou em várias cidades canadenses. Casas que valiam algumas centenas de milhares de dólares passaram a valer milhões. Alugar imóveis também foi ficando cada vez mais caro. E começou-se a falar em uma crise de aluguel nas capitais do país. We need to build housing at a rate that we haven't seen since the end of the Second World War. Um levantamento do governo calcula que 2,4 milhões de famílias canadenses vivam hoje em casas minúsculas, com necessidades urgentes de grandes reparos. Esse cenário é atribuído por alguns ao aumento na procura por imóveis puxado pela imigração. Mas isso não é um consenso. Alguns especialistas dizem que a culpa não é dos imigrantes, e sim da ausência de um plano nacional mais abrangente de habitação. A mesma discussão se dá em torno dos serviços públicos, como os de saúde, que estão cada vez mais pressionados. De qualquer modo, uma parte... Você abre as portas para os imigrantes e não dá um gás na situação da habitação? Na indústria habitacional? Pelo amor de Deus também, né? Aí também, o governinho também, o pessoal fala, porque no Brasil, não sei o que, é uma bagunça e tal. Isso aí não é bagunça não? Você tá esperando que cheguem cada vez mais imigrantes, porque a sua economia está estagnada. E aí, já que está com a economia estagnada, o que a gente faz? Vamos dar um gás aqui na indústria da habitação e tudo mais, né, e tal, né? Vamos preparar aqui para poder receber essas pessoas. Não. Abre as portas para o imigrante sem nenhuma estrutura. Também aí é brincadeira. Brinca muito, hein, jogador? Parte significativa da população canadense passou a associar o aumento no número de imigrantes ao aumento da inflação. E vieram à tona também casos de fraudes migratórias, com instituições acusadas de criar uma espécie de indústria em torno da concessão de vistos. O país... Mas peraí. Calma aí. É lógico que a inflação vai aumentar com o aumento de pessoas. É óbvio. Se tem mais pessoas comprando, eu vou ter que aumentar o preço dos produtos. Ora bolas, é oferta e demanda, pura e simples. É óbvio. Ai, cara, esses jornalistas também parece até que vivem em mundo de Nárnia. Isso é tão óbvio, cara. Passou a haver protestos anti-imigração em diversas cidades. Uma pesquisa de opinião pública no Canadá
apontou que havia dobrado o número de pessoas que achava que o país estava recebendo imigrantes demais. A tensão política aumentou e Trudeau mudou de rumo. In the last 2 years, our population's grown really fast, like baby boom fast. And increasingly, bad actors like fake colleges and big chain corporations have been exploiting our immigration system for their own interests. So we're doing something major. We're reducing the numbers of immigrants that will come to Canada for the next 3 years. No final de 2024... Sabe o que é isso? Fizeram bobagem. E, pra piorar, político, né? Político, meu amigo. Eu quero ver o dia que um político tiver autorresponsabilidade. Nenhum deles no mundo todo. Você pode ir em qualquer lugar do mundo. Político não assume nada. Ele sempre transfere a culpa para outra coisa, entendeu? Se a culpa é dele, ele coloca a culpa em quem ele quiser, né? Então, no caso, ele tá colocando a culpa ali em universidades falsas e não sei o que, bababá, quando já foi mostrado que a culpa é do próprio governo, que abriu as portas para os imigrantes sem ter estrutura. Aí agora estão vendo o aluguel aumentar, o preço das casas aumentar, o preço dos produtos aumentar. Por quê? Porque tá todo mundo ali e o cara não dá estrutura, não deu estrutura para receber essas pessoas. Então assim, pô, é brincadeira de novo, né? Brincadeira. E a culpa nunca será do político. O político vai falar assim, ó, a culpa é de X, a culpa é dali, não é minha não. Não tem culpa de nada. Só estou aqui administrando, é claro. Só estou fazendo aqui o que o povo quer, o que o povo gosta. Meu amigo, político nunca vai assumir a culpa de nada. Sabe por quê? Porque ele quer ser reeleito, ele quer ser eleito para outro cargo, ele quer continuar ali, ó, sempre na crista da onda, sempre pegando dinheiro que ele não ajudou a construir. Sempre administrando dinheiro que ele não sabe de onde veio, seja de maneira honesta, seja de maneira corrupta. Porque o dinheiro que ele administra, ele não sabe, é oriundo de impostos, de taxas, entendeu? Então ele não teve nenhum esforço para poder conquistar aquele dinheiro, para poder administrar esse dinheiro, entendeu? Então ele quer estar sempre bem com todo mundo. E aí quando aparece qualquer problema, não, isso não é problema meu não. Isso aí aconteceu por causa disso aí, que eu sei lá o que aconteceu lá, mas foi com ele lá. 4. O governo anunciou uma série de medidas para reduzir a imigração. Uma agora delas reduz, limitou né? a 437 mil o número de estudantes estrangeiros a serem recebidos em 2025, o que representa uma queda de 10% em relação a 2024. Tem que ser gradual. Outra medida reduziu de 500 mil para 395 mil a quantidade de vistos de residência permanente a serem emitidos em 2025. O plano é reduzir esse número ainda mais, para 365 mil até 2027. Perderam a mão. Em contrapartida, o país estabeleceu uma meta para aumentar a quantidade de imigrantes que falam francês, numa tentativa de ampliar a população francófona. É onde eu falo para vocês. Todo governo, eles só querem fazer o que interessa a eles. Eles não estão pensando nos imigrantes. Eu sou um país bonzinho e eu quero receber imigrantes. Não, eles olham para a economia. Pô, nossa economia aqui não está indo bem. E a nossa população não consegue dar um gás para poder ter consumo, para poder fazer a economia girar. Então o que vamos fazer? Vamos aumentar o número de imigrantes aqui no nosso país. Vamos abrir as portas para os imigrantes entrarem, né? Vamos deixar todo mundo entrar. Aí chega aquela galera toda sem estrutura, sem um programa habitacional para isso. O que acontece? Tudo sobe, o preço sobe, aí eles fazem o seguinte, não, agora vamos cortar. Mas, peraí, também não vamos cortar muito não. Você é oriundo da França? O francês nos convém, porque aqui a gente já fala francês mesmo, fala francês e inglês. A gente gosta da tua raça europeu, né? Pô, o que você acha de você ficar aqui? Por que você não chama lá o pessoal que tá lá na França para vir morar aqui? E aí tem gente que acha que o governo é bonzinho. Não, esse governo, ele gosta de imigrantes. Depende. Se você for qualificado, falar a língua, viu? Falou uma língua aí, francês aí, ó. E tiver um emprego para você, aí quem sabe, depois de ter estourado isso aí tudo aí, eles vão te aceitar. Se não, meu amigo, nem vem. Ainda sob pressão, Trudeau renunciou e anunciou novas eleições. E como esperado, a imigração e o custo de vida foram temas importantes na campanha eleitoral. Who's voting for change for Canada? Who's voting for
jobs and food you can actually afford for a change. Opa! The immigration, there's mass immigration, there's no infrastructure for that. Os liberais se mantiveram no poder com o premier Mark Carney, mas ele prometeu coibir o que chamou de níveis insustentáveis de imigração. Seu governo propôs recentemente um projeto de lei com mais restrições às solicitações de refúgio, inclusive proibindo pessoas que estejam no país há mais de um ano de iniciar um processo desse tipo. Opa! Todo esse clima afetou a vida de quem escolheu o Canadá para ter uma vida melhor. Peraí, como é que é? Proibir pessoas que estão há mais de um ano no Canadá de iniciar processo de permanência? É isso mesmo que eu entendi? Caraca, que loucura, cara. Que loucura é essa? Então quer dizer que... rua, tchau. Mas isso aí eu vou falar pra vocês uma coisa também. Isso é cíclico. Isso é cíclico. Agora está acontecendo de estar um pouco assim inchado, entendeu? E tal, não sei o que. Pelo que eu tô vendo na reportagem, tá inchado, né? Mas daqui a pouco aí diminui. Aí eles olham pra economia. A economia tá mal. Chama os imigrantes de novo, entendeu? E aí vai o bobão aqui, achando que não. Olha, o governo é bonzinho. Liberal, tá bom. No fim das contas, meu amigo, o que interessa é que o povo quer. E o povo, nesse momento, tá de saco cheio de imigrantes. Só que futuramente a economia vai dar uma reduzida, porque imigrante movimenta a economia do mundo todo. E aí eles voltam a aceitar os imigrantes. Os bobões que vão lá achando que estão lá porque o governo é bonzinho. O governo é bonzinho não, meu. Você vai pra lá, mas daqui a pouco tu pode estar voltando. Assim, a gente volta para Caroline, que agora espera por um desfecho no seu caso. Ela, inclusive, tem medo de viajar para fora do país e perder de vez esse direito. É por isso que ela não pode visitar o Brasil por enquanto. Atualmente, com as mudanças da imigração que têm sido constantes desde... Se sair já era, hein? 2023 para cá, coisas de... às vezes várias mudanças no mesmo mês. A insegurança jurídica que isso tem causado é você planeja A, planeja B, planeja C, planeja o alfabeto inteiro. Só não planeja se esforçar aqui no Brasil. Não, pelo amor de Deus, eu fico aqui limpando casa, fazendo obra, eu fico aqui de babá, eu fico aqui servindo de qualquer coisa. Eu quero ficar aqui de qualquer jeito. Não, vou ficar aqui, pelo amor de Deus, eu vou ficar aqui. Mas eu não volto pro Brasil para me esforçar e ter uma qualidade de vida ou parecida ou melhor. Prefiro ficar aqui no limbo. Isso deixa todo mundo apreensivo. E nesse período que eu estava aqui no Canadá, eu inclusive perdi minha avó. Aí, tá vendo? Morar longe da família. E perder um familiar não é fácil. Pois é. Desculpa. É uma pena, infelizmente. Mas e aí? Acho que todo mundo que mora longe sabe disso, sabe? Morar longe não é fácil. Porque chega um momento que você fala: o que eu tô fazendo aqui? Qual o meu propósito? Ela recomenda cautela para quem estiver planejando vir para cá. Um plano muito bem traçado, uma reserva financeira altíssima, mas eu não arriscaria tudo. Não mesmo. O Departamento de Imigração do governo canadense afirmou à BBC News Brasil que o Canadá segue sendo um dos principais destinos para recém-chegados. Quê? E o governo segue trabalhando por um sistema equilibrado e sustentável e para alinhar a imigração com a capacidade de receber e integrar pessoas. Pois é, né? Fizeram bobeira, né? O país está tomando medidas responsáveis para alcançar um crescimento estável. Meu amigo, papo furado, hein? Com um ambicioso plano federal de habitação. Agora? 2026, cara? Vocês viram isso agora, 2026? E fluxos migratórios mais bem alinhados com o mercado de trabalho. Agora que vocês vão começar a fazer esse estudo aí, é para ter feito antes. Bom, pessoal, conforme vocês viram aí, a situação no Canadá também não está muito fácil, entendeu? Eu sei que tem muita violência lá, já ouvi relatos de pessoas dizendo que o sonho canadense de fato acabou
porque está muito violento, pessoas sofrendo todo tipo de violência. E aí este vídeo te traz o seguinte, te traz um ponto de reflexão. Será que vale a pena você hoje ir para o Canadá para poder passar por tanto perrengue, talvez não ter seu visto aprovado, talvez não ter um emprego, ter que trabalhar de motorista de aplicativo, ficar nesse limbo aí, nessa dúvida se vai ou não vai? Tá vendo que o governo fez besteira, não se planejou para receber os imigrantes, tá querendo receber imigrantes só da França, entendeu? Só que fala a língua francesa, que eles querem qualificar os imigrantes, entendeu? Olha só que loucura, olha só que loucura. Então assim, será que vale a pena você ficar pensando em ir para o Canadá, por exemplo? Será que vale a pena você sair do seu país sem qualificação, sem falar a língua e sem promessa de emprego?